Abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 13. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 13. Se você não tem uma Bíblia, lê com um crente que está do seu lado. Tem sempre um crente do lado com a Bíblia, ou pega o seu aplicativo, o seu telefone, na era da Bíblia digital, né? Não tem desculpa de você não ter uma Bíblia instalada aí no seu iCoisa, né? Então, abra aí. Gente, eu estou ficando tão seco. Abençoa, pastor, com um copo d'água. Obrigado. Gente, a gente tem uma turma de voluntário aqui top. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles? Todos voluntários. Aliás, voluntários, a partir de abril estamos de volta com o nosso encontro às primeiras segundas-feiras, ok? Amém? Você que serve no ministério aí, estaremos de volta. 2 Reis, capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 14. Eu quero falar um pouco sobre como alcançar a plenitude da vitória na terra. Amém? Alcançando a plenitude da vitória na terra. Repita comigo: alcançando a plenitude da vitória na terra. Segunda vez: alcançando a plenitude da vitória na terra. Terceira vez: alcançando a plenitude da vitória na terra. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. Versículo 15 do capítulo 13 de 2 Reis, que eu estou agora. Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez. Verso 16: pegue o arco em suas mãos. Disse ao rei de Israel quando pegou. Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, vou repetir isso aqui. Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei fez e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor. Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Queridos, Eliseu estava morrendo. Eliseu foi o sucessor de Elias. Você conhece muito bem a história. Eliseu foi o sucessor de Elias, e Eliseu realizou, lembra que Eliseu uma vez pediu porção dobrada da unção que estava sobre Elias, e Elias disse para ele que isso não dependia dele, mas dependia de ele estar atento ao agir de Deus, quando Deus viesse para buscar Elias. E Eliseu ficou atento, então ele recebeu o que ele queria. E assim, se você estuda a vida de Eliseu, você vai descobrir que Eliseu fez exatamente o dobro das coisas, de milagres, de coisas que Elias viveu. Eliseu fez o dobro. Eliseu foi
além, e ele estava morrendo. E o rei Jeoás, então, estava passando por uma situação de dificuldade, de aperto, de luta, porque havia uma série de coisas. Se você estudar um pouco antes do início do capítulo 13, você vai ver uma série de pecados, da ira de Deus se acendendo contra Israel. E aí vinha um rei e buscava o favor do Senhor, mas o outro rei que assumia depois dava as costas para Deus, e era o povo de Israel é um povo rebelde, um povo complicado, que de vez em quando eles viravam as costas para Deus, e Deus ficava magoado com isso. E como o pai que corrige o seu filho, Deus permitia que Israel vivesse certas coisas, para que na verdade eles se voltassem para o Senhor. E aqui o Israel estava sendo castigado e perseguido pela Síria, e Jeoás então assume o trono. Ele está desesperado, com medo de não conseguir encarar os exércitos, as dificuldades, os desafios que ele tinha para frente. Então ele vai visitar Eliseu, que já estava enfermo, já estava doente da enfermidade da qual ele morreria. E Eliseu então disse ao rei o seguinte: pegue uma flecha do seu arco para fora da janela. E ele deu a orientação do que fazer. Faça exatamente o que eu vou falar para você. E Eliseu, quando o rei abre a janela e atira, coloca a flecha em direção para o lado de fora da janela, Eliseu chama aquela flecha de: esta é a flecha da vitória do Senhor. Foi a primeira coisa, a primeira flecha que foi lançada, foi a flecha da vitória do Senhor. Eu acho que você não entendeu ainda. A primeira flecha que foi lançada foi a flecha da vitória do Senhor. Essa foi o nome que Eliseu deu para aquela flecha. Eliseu, que representava a figura de Deus, representava Deus ali naquela situação. Ele era um profeta ungido do Senhor. Então as mãos do profeta estar sobre as mãos do rei significava Deus dando a direção para o rei. Ele colocou as mãos sobre as mãos do rei e direcionou: te abre para o lado leste e atire essa flecha. Essa é a flecha da vitória do Senhor. Então ele ordenou que o rei pegasse mais flechas e atirasse no chão. E nessa hora aqui que o rei, ele foi tímido, que o rei, ele foi contido. Eu quero que você entenda que no campo da fé, você não pode ser tímido. No campo da fé, você não pode estabelecer limites. No campo da fé, você precisa ser ousado. No campo da fé, você precisa ser determinado. No campo da fé, você não pode ficar envergonhado, nem tímido, mas você precisa extravasar. Você precisa decidir ir adiante. O profeta esperava uma reação maior. O rei esperava uma expectativa maior do rei. O profeta esperava uma expectativa maior, um comportamento diferente, porque a primeira flecha, que era a flecha da vitória do Senhor, já havia sido lançada. A primeira flecha, que era a flecha da vitória do Senhor, já havia sido lançada. Eu vou repetir: a primeira flecha, que era a flecha da vitória do Senhor, já havia sido lançado. Mas agora, no que dependia do rei, o rei fica tímido. O rei só atira 3 vezes contra o chão. E o profeta pergunta: é só isso que você tem para fazer? É só essa quantidade de vezes que você quer vencer? É só esse território que você quer conquistar? Você está limitado. E aquilo deixou o rei, deixou o profeta descontente com aquela situação. Eu acho interessante que a flecha do Senhor tenha saído pelo ar primeiro, ela saiu pelaquela janela, criando os meios para uma vitória completa. A flecha do Senhor foi lançada para que pudesse haver uma vitória completa. Então o rei, ele é solicitado a atingir o chão com as flechas, mas ele fica aquém da resposta, ele fica aquém, ele fica indiferente, ele se limita a somente 3
flechas. Eu acredito que, assim como a história de Jeoás, muitos estão vivendo nessa situação hoje. Eu acredito que, assim como diz nessa história, o Senhor, Ele já foi adiante de nós, criando ambientes de vitória. Ele já foi adiante de nós, estabelecendo a nossa vitória completa. Mas agora é tempo da igreja se posicionar. A primeira flecha, que é a flecha do Senhor, a flecha da vitória, ela já foi lançada há muito tempo, ela já foi disparada há muito tempo, mas agora é tempo da igreja se posicionar, agora é tempo dos maridos se posicionarem, das mulheres se posicionarem, dos jovens se posicionarem. Meu Deus, Ele abre o caminho. A flecha do Senhor, ela é lançada para que possa abrir um caminho naquilo que nós não podemos ver. A flecha do Senhor é lançada, rompendo o mundo espiritual, montando. Ele conquista a nossa vitória no mundo do Espírito, porque a flecha da vitória já foi lançada, e ela rasga o mundo espiritual, e ela vai destronando principados e potestades, e ela vai rompendo os céus, porque a flecha da vitória, ela foi lançada não para o chão, ela foi lançada para o alto, e ele disse: essa é a flecha da vitória do Senhor. Só que depois entra o nosso papel como reis e sacerdotes. Agora entra o nosso papel como reis e sacerdotes nas nossas famílias. A questão, queridos, é que nós precisamos fazer parceria com a vitória que Ele já conquistou no céu e trazer essa vitória para a terra. Nós precisamos trazer essa vitória e atingir o chão que nós pisamos. Atingir a cidade que nós pisamos. Os nossos ataques devem coincidir com o que é necessário para destruir completamente as obras do inimigo. Deixa eu falar uma coisa. A igreja não está na terra para se defender. Pelo amor de Deus, não tem crente aqui hoje não. A igreja não está na terra para se defender, a igreja está na terra para atacar. Não entendeu não, não é atacar o irmão não, gente. Veja bem, você não é a presa. Você não é a presa. Você não é a comida de leão. Você não é a presa. A igreja está na terra para atacar. A igreja está na terra para pegar o território de volta. A igreja está na terra para estabelecer o reino de Deus na terra. Então, você não é alguém que está fugindo. Você é alguém que está atacando. Você não é alguém que está se defendendo. Você é alguém que está atacando. Durante muito tempo a igreja se acovardou e entrou no processo de só se defender e esqueceu de quem só se defende, ele vai recuando. Quem só se defende, ele vai só andando para trás. Quem só se defende, até que ele cria tanta defesa, ou então ele recua tanto que daqui a pouco ele está espremido, e aí ele se torna um prisioneiro. Enquanto a igreja foi chamada para avançar. Eu não estou acreditando que... Enquanto a igreja foi chamada para avançar, a igreja foi chamada para conquistar. Eles estão tentando tomar a tua família, eles estão tentando tomar os teus filhos, eles estão tentando tomar a sua mente, eles estão tentando tomar os teus negócios, mas Deus já fala: eu já lancei a primeira flecha, a flecha da vitória, ela já foi lançada, mas agora é hora de você se posicionar e lançar as flechas que eu te dei. Lançar as flechas que eu te dei, sabe? E tem que haver uma parceria. Nós vemos isso em muitas frentes, os movimentos, sabe? Deus já se posicionou, Deus já nos chama de mais do que vencedores. Só que Deus espera um posicionamento diferente de nós. E não é uma vez, 2 vezes ou 3 vezes, mas a quantidade necessária para destruir as obras do diabo. Porque tem gente que descansa quando ele consegue uma conquista.
Tem gente que descansa quando ele tem uma vitória, aí ele passa a viver em função dessa vitória, aí ele cria uma agenda em cima dessa vitória, aí ele monta um ministério em cima de um testemunho, aí ele monta uma agenda em cima de um testemunho, ele descansa, o cara lançou uma flecha e está satisfeita, e Deus está assim, essa não! É só isso que você espera, é só isso a tua expectativa. Eu espero muito mais de você, porque eu enxergo muito mais em você, eu enxergo um potencial em você, eu enxergo você conquistando nações, e você está só celebrando, você conquistou uma coisa e parou nisso. Não tem mais flecha na tua aljava, não tem mais sonhos em você, não tem mais desdobramentos que a sua vida pode ter, não tem mais ministérios para sair de você, não tem mais discípulos para ser gerados de você, não tem mais filhos para ser gerados de você, você gerou uma coisa e apenas isso está satisfeito. Eu lancei uma flecha para que você se torne completo, e você está satisfeito com 20%, com 30% do que você pode ter. Meu Deus, nossa nação já fez muita coisa que mal aos olhos do Senhor. Então esse é um tempo da igreja se arrepender. Esse é um tempo que nós devemos nos arrepender pela nossa nação, de arrependimento por aqueles que vieram antes de nós, de arrependimento por aqueles que pecaram e nós não estávamos lá, nem fazíamos parte daquilo, mas pecaram. Então nós estamos nessa terra e precisamos remir essa terra e lançar a flecha do arrependimento. Eu vou me arrepender pela minha geração, eu vou lançar flecha pela minha família, nesse chão, esse chão aqui, esse chão que a gente pisa, eu vou jogar uma flecha nele, porque eu vou profetizar que esse território será nosso novamente. O território onde abortos foram feitos vai ser uma terra que vai gerar filhos e filhas. Lançar uma flecha na conquista, no gerar de filhos e filhas espirituais também. Na terra onde houve assassinatos, eu vou lançar uma flecha, porque será terra de vida. Na terra onde houve falência, eu vou lançar uma flecha, porque será terra de prosperidade. Na terra da corrupção, eu vou lançar uma flecha da terra da moralidade. Meu Deus, sabe, chegamos numa era onde a igreja falhou, permitindo que as ofensas nos dividissem, permitindo que as disputas nos separassem, permitindo que a crença em algumas teologias, em pontos de vista diferentes, se tornasse motivos de guerra entre nós. E aí tem gente que não se fala simplesmente porque é de uma denominação diferente, e um fica ferindo o outro e agredindo o outro, e isso tudo só serve para tomar o nosso tempo. Quando a igreja perde tempo brigando entre ela, o diabo ganha território. Quando perdemos tempo criticando uns aos outros, o diabo está ganhando território. Pastor Mário que conta isso, uma vez teve uma reunião no inferno, e o diabão, o mestre lá, reuniu todo mundo. Cara, a gente precisa parar esses crentes aí, esses caras estão avançando. Todo mundo, vamos fazer isso, aquilo, um monte de flecha. Aí teve um que teve a ideia, não, bota teologia no meio deles, vários tipos de teologias, que eles vão começar a brigar entre os pontos de vista diferentes, eles vão perder tempo brigando, a gente vai avançando. Manda eles ficar discutindo doutrina de anjos, manda eles ficar discutindo pré-milenismo e pós-milenismo, manda eles ficar discutindo calvinismo e arminianismo, manda eles ficar discutindo isso. Enquanto eles estão discutindo, perdendo tempo, fazendo apostilas, criando isso tudo, a gente avança, distrai eles. Manda eles ficar discutindo quem é pentecostal e quem não é pentecostal. Manda eles ficar discutindo, sabe, quem tem o melhor coral, a melhor igreja, a melhor banda, quem é que está na moda. Entretém eles com isso, e a gente vai avançando, a gente pega os jovens, e outra coisa, não fica preocupado em tirar ninguém da igreja não. Coloca na cabeça deles que eles podem ficar na igreja e ser do mundo, que está tudo certo.
Incute isso na mente deles, deixa eles membros de igreja, mas continuando a ter uma vida de adultério, uma vida de pecado. Deixa eles estando dentro da igreja, mas continuando dando seus golpes, emitindo nota fiscal falsa, fraudulenta. Deixa eles dentro da igreja, mas é isso que a gente precisa fazer, é somente distrair eles. Por isso que eu falo, o diabo não quer tirar ninguém da igreja. Ele quer te manter sem poder dentro dela. Ele quer te manter vazio dentro dela. Ele quer te manter iludido dentro dela. E a igreja é tempo de levantar com teu arco e flecha na mão e dizer: esse território é nossa. Nós não seremos uma geração oca. Nós não seremos uma geração cabeça vazia. Nós seremos uma geração que sabemos em quem cremos. Sabemos que temos um poder disponível para nós. E não somos nuvens sem água. Não somos árvores sem frutos. Nós vamos nos posicionar e soltar a flecha dizendo: essa terra é nossa. A flecha da vitória já foi lançada. Meu Deus, o acusador, ele tenta, o arrependimento ele é fundamental. É a gente dobrar, fechar os nossos olhos, humilhar diante de Deus, rasgar os nossos corações e não as nossas vestes, e chegar diante de Deus e pedir perdão pelo tempo que nós ficamos discutindo uns com os outros, brigando uns com os outros, gastando tempo para resolver probleminha emocional. Tem gente que com tudo fica magoadinho, precisa de conversão. Na boa, crente mimimi precisa de conversão. O crente mimimi mostra que ele não foi convertido ainda plenamente. Se ofende, tem gente que se ofende com tudo. Se ofende com tudo. É hora de amadurecimento. Dá para eles probleminhas emocionais que eles vão gastar tempo com isso. Toda hora é um gabinete para sarar alguma coisa. Mas não tem vida de oração, não tem vida de leitura da Bíblia, não conhece a Deus. Distrai eles com essas coisas. Meu Deus. E a Bíblia fala que o acusador das nossas almas, ele está todo diante de Deus, querendo apresentar as nossas iniquidades, querendo apresentar os nossos pecados diante de Deus. Mas quando há arrependimento acontecendo na terra, eu ouço o Senhor dizendo: não aceito a sua acusação. Quando há arrependimento na terra e o diabo chega para querer acusar a igreja, Deus grita: inadmissível, já houve arrependimento, eles já se humilharam, então eu não aceito a sua acusação. Esse é o ai meu Deus do céu. Esse é um tempo novo que está surgindo. É tempo da gente parar de se esconder e partir para o avanço. Deus está nos movendo a avançar. Deus está nos movendo a avançar. Sabe, sair da posição de defesa e ir para o lugar de ataque. E nós trazemos em nós a marca de Cristo. Trazemos em nós a justificação, trazemos em nós o perdão que recebemos de Deus. E diz: o diabo, você diz que eu não presto, mas Deus diz que eu sou mais do que vencedor, que eu sou dele, que eu fui justificado, que não há mais condenação porque eu estou escondido na cruz de Cristo, o sangue dele está sobre mim. Você pode querer levantar o meu passado, mas o meu passado está na cruz do Calvário. Você pode querer levantar os meus defeitos, mas Cristo me aceitou do jeito que eu sou. Então a acusação que havia contra mim foi lançada no mar do esquecimento. Só quem é perdoado dá glória a Deus. Eu vou perguntar de novo: quem é perdoado aqui? Não é quem perfeito, não, é quem é perdoado. Não precisamos ser pessoas que temos consciência do perdão que recebemos. Consciência de que somos perdoados, não somos perfeitos. O diabo vai querer levantar o nosso passado, mas eu não vivo em função do passado. Quando você se arrepende, querido, o arrependimento é liberdade.
O arrependimento, ele é liberdade, sabe? É como se nós estivéssemos presos em uma cela, e o arrependimento é a chave que abre a porta da cadeia. O arrependimento é a chave que abre os grilhões, as algemas, aquilo que nos prendia. Através do arrependimento, nós passamos a viver uma vida de liberdade em Cristo, a libertação do cativeiro, sabe? É um presente que recebemos de Deus quando eu confesso o meu pecado e abandono. Eu sou livre. Eu sou livre. A flecha. Eu quero que você entenda que até as sentenças lançadas sobre a sua vida, elas podem ser revogadas, invertidas. Sentenças de morte se transformam em sentenças de vida. Sentenças de destruição, sentenças de divórcio, sentenças de falência. Deus entra quando você decide se posicionar e começa a profetizar e lançar flechas de vitória, não apenas em uma área da sua vida, mas em todo o território que você habita. Lança, oh meu Deus, prepare a tua aljava hoje, e para cada área da sua vida, emocional, financeira, familiar, profissional, ministerial, na cidade como cidadão, você vai lançar uma flecha para cada área. Não economize flecha. Não economize flecha. Você vai se posicionar em vitória nessa amanhã, meu Deus, nessa manhã. A flecha da vitória de Deus já foi disparada, e agora devemos atacar o chão. Por que o chão? Porque é o território, porque é o lugar onde eu piso. Amém, queridos? Meu Deus, nós atacaremos o solo. Atacamos o solo, o chão, pelo mal que foi feito aos olhos de Deus. Atacamos o solo pelo mal que a igreja fez. Atacamos o solo por cada corrupção feita nesse país. Atacamos o solo para que a vitória conquistada nos ares seja manifesta na terra. Assim como Deus conquistou a vitória, assim como a vitória já foi conquistada para nós, e a primeira flecha já foi lançada, nós vamos nos levantar agora em fé e lançar a flecha no chão, e a vitória do céu se manifestará na terra. Eu quero que você fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. A flecha do Senhor voou com poder, e agora é hora de atacar o chão com mudança.